Bom dia para todos, bom dia com Jesus. Que a graça, a misericórdia, a paz de nosso Deus permaneça contigo. Estamos no mais um culto doméstico, lendo nossa Bíblia de maneira sistemática, todos os dias fazendo uma sequência, lendo e meditando um pouco e orando, encomendando a Deus nosso dia, nossa vida. E essas semanas, esses últimos dias, Deus tem nos dado oportunidade de estar cada vez numa paisagem diferente, numa cena diferente, e penso que talvez os irmãos apreciem essas árvores, essa parte da natureza, onde estamos fazendo nosso culto doméstico. Mas, mais que isso, estamos apreciando a Escritura. Hoje nós vamos para Êxodo 4:10, Êxodo capítulo 4, a partir do verso 10, e vamos ler só um pouquinho para vermos na sequência da história, que são histórias que já conhecemos muito bem, por sinal, e meditar um pouquinho para ajudar o nosso dia, para Deus nos ajudar no nosso dia, para Deus ajudar na nossa vida. E quem sabe, talvez, gente, as mesmas Escrituras possam mudar nossa vida. A Escritura tem esse poder, mesmo textos que nós já lemos, que não é apenas como um livro qualquer, mas são textos sagrados, é a própria Bíblia que está aqui, e essa Bíblia tem a capacidade, tem o poder de nos mudar. Eu quero ser mudado por esta Bíblia, você deve querer também. E se Deus tem poder na sua palavra, por que nós não pedir a Deus hoje: Senhor, então me muda a mim mesmo, muda a minha natureza, e seja suficiente maleável para Deus poder te mudar. Nós, seres humanos, nós não gostamos muito de mudanças. Normalmente a gente firma num conceito, numa coisa, em algum lugar, algo assim, e não voltamos, não mudamos nossa opinião de jeito nenhum. O que a gente come é o que a gente come, o que a gente fala é o que a gente fala, e a gente não quer mudar, abrir mão de mudar. E precisa mudar, né? Precisa. Não para pior, precisa mudar para melhor. Precisa aperfeiçoar. Então, se alguém lhe reclamar, não retruque de imediato. Não fale o contrário de imediato. Analisa primeiro. Aliás, de imediato, tudo de imediato tem muita possibilidade de dar errado. Mas quando a gente deixa para dar uma resposta depois, quando a gente pensa um pouquinho, muitas coisas podem mudar drasticamente. Decisão que seria para o norte, aí talvez, provavelmente, às vezes vai para o sul, para outra direção. Mas mesmo se não mudar radicalmente, muitas vezes uma pequena mudança, um pequeno desvio pode fazer grande diferença lá no final. Quem atira de arco, de arma de fogo, eu gosto de coisas mais manuais, arco, balestra, essas coisas assim, sabe que um pouquinho que mudar na direção inicial vai fazer uma grande diferença lá na frente. E assim é com a vida. Se você se permitir ser mudado por Deus, Deus pode te dar um destino muito diferente do que seria se nós permanecêssemos naquele caminho. Esse é um bom pensamento, né? Estar disponíveis para mudar. Homens e mulheres disponíveis para mudar. Que é a mesma coisa que maleável. É aquela ilustração lá do barro, do vaso de barro. E o vaso de barro é preciso ser maleável para então ser moldado segundo as mãos do oleiro, que é quem faz vaso, antes do fogo. Porque depois do fogo aí já não muda mais. Quebra, mas não muda. Tudo isso são mensagens, né? Mas eu entrei nisso, não é o nosso culto doméstico, meus irmãos. Nosso culto doméstico é para ler Êxodo 4:10, a partir do verso de número 10. Então eu te convido para abrir sua Bíblia aí
e ler. Esse capítulo tem 31 versos, eu vou ler pelo menos mais um trechinho para o nosso culto doméstico não ficar longo, e a gente vai apreciando aos pouquinhos, bem pouquinho, tá? A segunda objeção de Moisés e a sua falta de eloquência é o tema a partir do verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então faz o que o Senhor quiser. Verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que também saia ao teu encontro, e vendo-o, se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que hei de fazer. E ele fará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, ele colocou a Arão e colocou a Moisés. Então, Arão seria a boca e Moisés seria Deus. Deus, como o próprio Deus do céu era para Moisés, Moisés seria como Deus para seu irmão, o levita. A Bíblia disse que Deus fez de Moisés um Deus menor. Na ilustração, tu serás como Deus, no sentido de falar, e seu irmão vai ser como profeta, vai ser a boca, levita. Deus faz coisas inexplicáveis para nós. Quando ele recebeu essa comissão foi para ele um desafio. Mas o que Deus ficou irado foi de Moisés, é o início do texto, o início da escritura, de Moisés duvidar do envio de Deus. Seria duvidar do envio de Deus, mais ou menos isso. Moisés não tinha razão, nenhum de nós tem motivos para duvidar de Deus. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua. Ironicamente, no texto hebraico, ser pesado de língua é uma expressão muito culta. E ele usou isso para quando, Senhor, eu sou pesado de língua. Ora, qual o impedimento que nós temos que é impedimento para Deus? Se Deus lhe pede alguma coisa, é porque Ele te capacitou para ser aquilo. Essa é uma boa mensagem para você pensar. Se Deus lhe colocou num caminho, o melhor que você faz é andar nesse caminho. Se Deus te comissionou para o canto, para a música, para o instrumento, para falar, para ministrar, se Deus te o melhor que você faz. E Moisés ficou lá assim, eu não, e é provável que Moisés tivesse sido gago, falava de maneira errática, difícil de entender. É provável, e para ser um homem como foi Moisés, talvez o maior para os judeus em termos de legado, o que mais deixou coisas, deixou a lei e a história de Moisés, o protagonista de uma história. E tinha esse grande impedimento, era gago, fanhoso, sei lá, alguma coisa assim. E para estar na corte, diante do rei, diante de Faraó, mas Deus queria ele. Isso mostra essa preciosa mensagem: Deus capacita os chamados. Isso, capacitar os chamados, não é apenas os chamados para estar na frente de um povo como um pastor, como um ministro, mas Deus, com essa palavra, Deus capacita os chamados, ela é para todos os cristãos na face da terra. Deus te capacita
para você corresponder no seu posto. Seja de pai, seja de mãe, seja de um jovem vivendo no mundo, tendo de enfrentar os afazeres, as tentações do mundo. Deus te capacita. Deus não capacitou Moisés, que era o homem menos indicado, capacitou. E disse, vai, e quando você encontrar Arão, ele vai se alegrar. Talvez pela saudade que estava um do outro, seu irmão mais velho, mas por causa da inspiração de Deus. Quando Arão viu que encontrou-se com Moisés, seu irmão, aconteceu um batismo, confirmando que Deus tinha enviado ele uma unção. E Moisés veio com a autoridade de Deus, como um Deus. E então ele falava, Arão reproduzia e dizia, olha, Moisés está falando isso e isso. Deus precisava daquele meio? Bem, não sei se... É claro que tudo está no plano de Deus, mas é interessante Deus usar um meio assim, né? Um tradutor para falar com o faraó. Deus usou um tradutor, um intermediador para falar com o faraó. Como Deus faz as coisas, né? Talvez fosse a pessoa menos indicada por já ter vivido no palácio, por já ter aprontado no palácio, por ter fugido e já está vivendo uma outra vida muito distante, mas Deus chamou quem estava fugindo. E Deus chama os não preparados, Deus prepara os que Ele chama. Então são boas mensagens, são boas palavras para nós meditarmos na Escritura. Se Deus lhe chamou para ser um filho de Deus, o melhor mesmo que você faz é ser um filho de Deus. Se é um irmão da congregação que se senta e adora, e a gente tem assim de entender, muitas vezes pensa que é menor. Não é menor. Se Deus te chamou para ser um filho, seja um filho. Ocupe sua posição na mesa do Senhor. Ocupe sua posição no corpo do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem de Moisés aqui é isso. E não fique dando desculpas para Deus. Eu estou cansado para ir à igreja. Eu estou cansado para isso. Deus ficou irado com Moisés. A gente fica aqui, né? Hoje eu não vou, hoje eu estou cansado. Olha só como eu estou trazendo para o culto doméstico uma escola dominical. Hoje eu estou isso, hoje eu estou sentindo dor, eu estou assim. E Deus então olhou para Moisés e ficou irado, diz a Bíblia. Para que tanta desculpa, Moisés? Entende? Deus dizendo para Moisés, para que tanta desculpa? Eu te chamei, para que tanta desculpa? Então precisamos ter, vamos dizer, convicção do chamado de Deus, convicção que Ele nos chamou. Quando temos convicção que Deus nos chamou, nós agimos não por mérito, nós agimos por causa do chamado. Nós agimos por fé no chamado de Deus. Às vezes acontece de a gente convidar um irmão para acompanhar e fazer alguma coisa, comer com a gente, e alguém diz assim, não, eu não sou digno. É verdade, nós não somos dignos de participar da mesa do Senhor, não somos dignos nem do céu, porquanto somos seres humanos, somos falhos, somos negligentes e temos mesmo que nos envergonhar. Mas se Deus nos chamou, ocupemos o nosso lugar, para que Deus ficar irado conosco. Então, procure estar no seu posto de dever. Faça como Moisés, ocupe o seu posto de dever, não dê desculpa, não faça como Moisés no fato de dar desculpas, mas faça como Moisés no assumir o chamado, acatar o chamado. Essa determinação, essa convicção vai lhe ajudar na sua vida cristã, vai ajudar no seu dia de hoje, vai ajudar na sua vida, enfim. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a todos e te sustente nessa jornada. Se Deus permitir, leremos na continuação, a partir do próximo verso. Eu parei no verso de número 17, e aí vamos ver Moisés voltando ao Egito. E lá iria acontecer esse encontro dele com Arão.
Arão foi um problema depois, viu? Chegou lá no capítulo 32, ele foi usado para aprontar uma idolatria. Por que ele não ficou? Eu fiquei pensando isso, né? Por que ele não ficou no chamado de Deus, né? E chegasse lá diante de Faraó fanhoso ou gaguejando, enfim, seria menos problema. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela noite que passou e encomendamos-nos ao Senhor para que Tu mesmo venha nos ajudar na nossa vida diária a viver uma vida cristã. Nos ajude a viver uma vida que seja digna do Evangelho e que agrade ao Senhor. Derrama uma bênção especial sobre meus irmãos, sobre esse dia, essa semana, sobre o lar de cada irmão, o trabalho de cada um, e nos conduza até a hora da Tua aparição, guardado pelo Teu poder. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus te agradecemos, em nome de Jesus pedimos perdão. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, que nosso bom Pai Celestial te ajude mais esse dia. Não tem saída, mas está sendo especial. Eu estou aqui numa sombra que está até escuro ali, pelo que eu estou vendo, mas está tão agradável aqui, gente. Dá vontade de amarrar a rede por ali e ficar aqui no mato. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia com Jesus. Até mais, meus irmãos. Com Deus.